Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder as novidades. Hoje eu trouxe uma prova de Mangaratiba para resolvermos. Nós temos aqui Fundamentos de Educação e Legislação. Essa prova foi de orientador educacional, mas ela é de nível superior, né? E é conhecimentos pedagógicos para qualquer nível superior, para qualquer área de nível superior, não só para orientador educacional, porque essa não é uma prova, não são questões específicas de orientador educacional. Então, vamos aprender, vamos treinar. Questão 11. De acordo com o artigo 1º da Lei 9394/96, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em alguns locais de convivência. Na vida, ele quer incorreta. Está incorreta. Na vida familiar e convivência humana, sim. Trabalho, sim. Instituições de ensino e pesquisa, sim. Movimentos sociais e organizações da sociedade civil, sim. Manifestações religiosas, não. Ele quer incorreto. Então, a incorreta aqui é manifestações religiosas, tá bom? 12. Um ponto importante a se considerar em relação à seleção de conteúdos é a adoção de critérios como elemento disciplinador desta complexa atividade. De acordo com Turra... Peraí. Turretal, 95, existem 5 critérios básicos que o professor deve utilizar ao fazer a seleção dos conteúdos, exceto validade, rigidez, significação, possibilidade de elaboração pessoal, utilidade. Gente, rigidez, não, né? Está de cara aí a resposta para você. Nós devemos considerar os critérios, né, os conteúdos, a adoção de critérios como elemento disciplinador, mas é flexível, né? Rígido nunca. Questão 13. De acordo com Veiga, quanto à concepção, o projeto pedagógico de qualidade deve apresentar as seguintes características. Ele quer também um exceto aqui. Ser um processo participativo de decisões? Sim. Preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições? Explicitar princípios baseados na centralização das decisões e no estímulo à execução dos objetivos? Conter opções explícitas na direção da superação de problemas no decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica, explicitar o compromisso com a formação cidadã. Essa questão 13... O que é isso? Questão 13. Explicitar princípios baseados na centralização das decisões. Não, gente, não é centralização, não, é descentralização das decisões, descentralizar. A gente vive um processo democrático, né? Todos devem participar, todos devem opinar, tá? Então, a incorreta é a letra C, descentralizar. Questão 14. Dentre as características elencadas abaixo, aquela que não pode ser considerada como proveniente de uma gestão democrática, que não pode ser considerada como proveniente de uma gestão democrática. Compartilhamento de decisões e informações, preocupação com a qualidade da educação, transparência quanto à utilização dos recursos institucionais, engajamento para envolver pais, alunos, professores, funcionários e outras pessoas da comunidade na administração escolar, determinação pela direção da escola das metas e objetivos a serem alcançados e sua divulgação à comunidade. Determinação pela direção, não, né, gente? A direção não tem que determinar, né? É tudo o quê?
conversado, discutido, amplamente debatido, diálogo, tem que ter o diálogo, é a participação de todos. Então, determinação da direção, não. Questão 15. O pontinho, pontinho é com efeito esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daquele que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. O campo de produção simbólica é um microcosmos na luta simbólica entre as classes. É, ao servirem os seus interesses na luta interna do campo de produção, e só nesta medida que os produtores servem os interesses dos grupos exteriores ao campo de produção. Essas ideias foram defendidas por Pierre Bourdieu. A lacuna é corretamente preenchida pelo qual termo abaixo? E aí nós vamos responder aí poder simbólico, poder autoritário, poder monetário, poder das relações pessoais, poder bélico. Gente, é o poder simbólico. Ele está falando aí do poder simbólico. Quando ele fala assim, ó, com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhes estão sujeitos ou mesmo o que o exercem, né? Esse efeito de poder invisível, o qual só pode ser exercido por cumplicidade, isso é um poder simbólico. O campo de produção simbólica é um microcosmos da luta simbólica entre as classes. É ao servirem os seus interesses na luta interna do campo de produção. E só nessa medida. Então, a resposta aqui é a letra A. 16. A, pontinho, pontinho, precisa incorporar as intervenções mais recentes sobre modos de aprender e ensinar e sobre o papel mediador do professor na preparação dos alunos para o pensar. Mais precisamente, será fundamental entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o pensamento supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar. A lacuna da frase acima é de Libânio. É corretamente preenchida com qual termo abaixo? Na questão 16. A. Infraestrutura escolar, didática, recreação dos alunos, limpeza da escola, admissão de funcionários. Não, gente. Libânio aqui ele está falando da didática, tá? Mais precisamente, será fundamental entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que o desenvolvimento e desenvolver o pensamento supõe metodologia e procedimento sistemático. Então, a didática precisa incorporar as investigações mais recentes sobre o modo de aprender e ensinar e sobre o papel mediador do professor na preparação dos alunos para o pensar. Então, aqui a resposta é didática. Isso está no livro do Libânio, Didática. Vou ver se eu disponibilizo esse livro para vocês. Questão 17. Vamos lá. Questão 17. Os parâmetros curriculares nacionais referenciais para a renovação e reelaboração da proposta curricular reforçam a importância de que cada escola formule o seu projeto educacional, compartilhando com toda a equipe para que a melhoria da qualidade de educação resulte em quê? Na questão 17. Na meritocracia? Não, gente, meritocracia está fora. Em melhorias de índice de avaliação? Não, também está fora. C, em melhores índices de rankings educacionais? Gente, os parâmetros curriculares nacionais são referenciais para a elaboração de uma proposta, reforçam a importância de que cada escola formule seu projeto educacional, compartilhando por toda a equipe para que a melhoria da qualidade de educação resulte em quê? Ele não quer meritocracia, ele não quer índice de avaliação, não quer índice de ranking. Da corresponsabilidade entre todos os educadores. Da participação passiva. Também está errado, educação passiva. A gente não quer educação passiva. A gente quer aluno construindo seu conhecimento, produzindo, participando, aluno ativo. Então, questão 18 agora.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, LDB, sobre a educação de jovens e adultos, podemos concluir que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e no ensino médio na idade própria. Isso aqui está verdadeiro. Verdadeiro. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames? Sim, verdadeiro, super certa essa. Vamos para a terceira. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si? Sim. As três estão corretas. 1, 2 e 3 verdadeira. Todos os itens estão corretos. Letra D aqui é a resposta. Ok? Então, questão 18, letra D. Todas estão corretas. Questão 19. Segundo Morim, não há sentido relevante se desenvolver um currículo de forma fragmentada. Com certeza. Descontextualizado de seu meio ambiente, pois só se deve preocupar com a construção do conhecimento dentro da comunidade? Só se deve preocupar com a formação acadêmica do aluno? Gente, esse só se deve, isso aí, só se deve preocupar com a transmissão do conhecimento produzido, só se deve conhecer o objeto do estudo, colocando-o na inter-relação com o meio que o cerca, dando significado e sentido. Só se deve preocupar com a transmissão de conteúdo? Não, gente. A resposta correta aqui é a letra D. Só se deve preocupar com a construção do conhecimento dentro da comunidade? Só se deve procurar com a formação acadêmica do aluno? Só se deve preocupar com a formação acadêmica do aluno? Também não. Só se deve preocupar com a transmissão do conhecimento? Não, também. Só se conhece o objeto do estudo, colocando-o na inter-relação com o meio que o cerca, dando significado e sentido. É isso mesmo. Então, 19, letra D. Essa é a correta. Questão 20. De acordo com César Coll, o currículo pode ser concebido como um elo que reúne diferentes elementos. Sendo assim, é incorreto, ele quer errado. Ele quer errado. Declaração de princípios gerais, adestramento educacional, teoria educacional, planejamento e ação pedagógica. Questão 20. Gente, adestramento está totalmente fora, né? Adestramento totalmente fora. Então, de acordo com César Coll, o currículo deve ser concebido como um elo que reúne diferentes elementos. Declaração de princípios gerais, teoria educacional, planejamento, ação pedagógica, adestramento. Completamente equivocado esse adestramento aí. Vamos para a legislação. Questão 21. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O seu artigo 3º traz os princípios por meio dos quais o ensino será ministrado. Assinale a alternativa que não contém um dos princípios. Ele quer errado. Pluralismo de ideias, sim. Respeito à liberdade, apreço à tolerância, também. Coexistência de instituições públicas e privadas, também. Gratuidade de ensino público e estabelecimentos oficiais, também. Desvinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas. Não, essa aqui é a questão errada. Ele quer errada, a questão errada é essa. Nada de desvinculação entre a educação escolar e o trabalho. Existe um vínculo. Questão 22. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 208 que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita. Gente, a gente sabe que a educação básica
Ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, ela se divide em creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos, pré-escola 4 e 5. O ensino fundamental começa aos 6 anos e vai até os 14. E o ensino médio vai dos 15 aos 17. O ensino básico obrigatório começa na pré-escola aos 4 anos e vai até os 17, né? O ensino básico começa dos 4 aos 17, porque aí é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso aí. Então, a resposta correta dos 4 aos 17, educação básica obrigatória e gratuita. Letra A. Foi? Vamos para a próxima. Questão 23. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 208 que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação infantil em creches e pré-escolas. As crianças de até... Então, olha só. A educação será efetivada mediante a garantia da educação infantil em creche e pré-escola. A gente sabe que a educação infantil vai de 0 até 5 anos de idade. A gente já falou sobre isso. Questão 24. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Considerando-se a criança para os efeitos desta lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Essa aqui é a correta. O ECA fala sobre isso. Ele define criança até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18. Questão 24 ficou a letra A. Questão 25. Assinale a alternativa que não está de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele quer que está errada, não está de acordo. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares? Sim, verdadeiro. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de elevados níveis de repetência? Sim. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é caracterizado como um direito público subjetivo? É caracterizado, sim. A educação, o ensino obrigatório é caracterizado como um direito público subjetivo. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos? Sim, os dirigentes de estabelecimentos vão comunicar ao Conselho Tutelar. Evasão escolar, repetência, elevados níveis de repetência e maus tratos. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino? Sim, tem obrigação. Tem obrigação de matricular. Ah, acabou. Gente, espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo aqui é ajudá-los a estudar, a passar no concurso público. Espero que eu esteja contribuindo de alguma forma para ajudar vocês nisso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê o joinha para que o canal cresça e chegue às pessoas que precisam e querem estudar e passar no concurso, tá bom? Um beijo grande e vamos estudar. Vamos com tudo!